Eu sou a Lu e hoje nosso trabalho vai ser especial para o Dia das Mães. Aqui nós temos o risco, aquele clássico mamãe, bebê, pus o bebê de costa para ficar mais fácil para pintar. Vamos lá, começando pelo rostinho dela. Eu vou usar o salmão bebê e um pincel número 4, eu vou preencher totalmente o rosto. Pronto, rosto preenchido. Eu vou pegar o pratinho, porque eu preciso tirar o excesso da tinta do pincel. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Rosa rose, bochechinha, aqui, ó, abaixo do olho, na altura da boca. Um rosadinho bem leve. E agora, uma pinceladinha de jatobá. Olha, não lavei o meu pincel, você viu? O jatobá vai aqui, ó, nessa partezinha aqui dentro da orelha. Vou colocar um pouquinho aqui também, abaixo do cabelo. Vou dar uma esfumaçada. E agora, aqui, ó, nessa parte aqui do queixo, que tá atrás da cabeça do bebê. Eu não vou colocar a sombra aqui inteiro, vou colocar um pouquinho só aqui. E o restinho, tá vendo aqui a linha do nariz? Aqui a gente tem um fundo, que é aqui, ó, perto do olho. E eu vou pôr um pouquinho de sombra também. Nem vou juntar ali com a sobrancelha, é só mesmo nesse fundinho aqui. E agora, eu já vou usar o pincel 0. Ainda com o jatobá. Aqui a gente tem a parte do olho, que tá fechado. Aqui aparece só uma metade. Depois aqui, essa linha é o côncavo do olho. Eu vou passar também uma pinceladinha de jatobá, ó. Agora, antes que seque, eu vou dar uma esfumaçada nessa tinta, nessa de cima. Aqui o meu vazou um pouquinho, ó, cresceu. Então, eu vou usar o salmão bebê puro e vou dar uma consertada. Eu quero diminuir. Aqui ficou bom. Eu tô usando o 0 e o jatobá puro. E eu vou fazer aqui, ó, a linha do nariz. É só você ficar com o pincel bem em cima, que vai ficar bom. Aqui eu tenho sobrancelha, que não emenda, tá? Aqui, ó, o nariz parou aqui, a sobrancelha começou ali, não emenda. Tá, e com o jatobá e um pouquinho do rosa rose, eu vou fazer aqui a linha da boca. Você viu que eu coloquei um risco reto? É isso mesmo, porque você vai crescer um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho. Aqui ficou quadrado, não vai pra ficar quadrado. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui da beiradinha. E o acabamento eu vou fazer com sépia. Também uma pinceladinha. Primeiro, vou finalizar aqui a boca. Vou pôr um pontinho, escurecer um pouquinho assim, ó, no meio. E um pouquinho na base. Um pontinho ali no cantinho. Agora, o olho. Eu vou passar o sépia em cima daquele jatobá. Isso na base do olho, tá? Da parte de baixo. Aqui, nesse olho, eu posso sair um pouquinho pra fora, uns 2 tracinhos. Porque é o cílio dela que tá saindo pra fora do contorno. Agora, aqui eu posso pôr cílios. Olha, são pontinhos
muito pequenos. E de preferência maiores aqui, ó, do lado esquerdo. À medida que vem pro lado direito, vem diminuindo. Vou reforçar aqui essa linhazinha com sépia. E com o jatobá, eu já posso fazer aqui, ó, a linha do rostinho dela. Embora a gente vá fazer ainda a blusa que tá por baixo, mas aqui em cima já dá pra deixar pronto. E um pouquinho do sépia para dar uma escurecida na sobrancelha. Eu posso realçar ali a parte do olho dela. Mulherada que entende de maquiagem, ó, bem aqui nessa parte do... grudadinha no cílio ali, ó, um pouquinho de branco. Aqui só um pouquinho. Isso, pronto o rosto dela. Eu vou preencher o rostinho do bebê, a mão dela e a mãozinha do bebê. No rostinho do bebê também eu vou colocar um pouquinho do rosa. Rosa rose. Pronto. Sem lavar o pincel. Peguei um pouquinho do jatobá. Com esse jatobá eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Você viu que tem um risquinho aqui? Pode deixar assim um pouquinho mais escurinho. Aqui é o olhinho. Sombra aqui. Aqui, ó, na orelha. Sujando aqui bem em cima do meinho da orelha. Na mãozinha, eu vou colocar uma sombra aqui, ó, nesse cantinho aqui. E vou limpando pra lá. Agora a gente vai trabalhar a mão dela. Aqui no punho, embaixo da blusa. Ponho um pouquinho e puxo na parte de baixo, ó, vai ficar assim triangular. Agora eu vou sujar o pincel de tinta e vou passar em cima das linhas. E com a pinceladinha de branco eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó, bem na altura aqui dos dedos, em cima da mão. E aqui o acabamento também é com jatobá. Uma linha aqui, ó. Aí você pode olhar no teu risco, se tiver alguma dúvida. Às vezes, quando a gente tá esfregando a tinta, a gente perde um pouquinho o risco. Ó, tá aí. Aqui nesse contorno, posso passar já uma linha. Apesar de que eu gosto de trabalhar sempre o que tá por baixo primeiro. Mas a gente pode fazer assim também e dá certo. Vou fazer a mesma coisa ali na mãozinha dele. Um contorninho. Aqui não aparece dedinho, tá? É só mesmo um contorninho ali, ó. Dessa forma. Agora nós vamos trabalhar o cabelo dela. Eu vou pegar um pincel número 6 aparado. Eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada de amarelo ocre. E vou trabalhar com, ó, uma pincelada de água. Eu quero deixar essa tinta bem líquida. Se você quiser, pode usar o diluente ou o aquarela silk, não tem problema. Eu vou fazer um sombreado com essa tinta mais diluída. Assim, todo o meio aqui, ó, do cabelo. Aqui, do lado esquerdo, eu vou deixar um pouquinho mais na ponta. Em seguida, eu vou usar o jatobá. E com o jatobá, você tá vendo esses riscos que apareceram? Então, com o jatobá, eu vou passar o pincel assim, ó, carregadinho de tinta. Em cima de todos os riscos. E aqui já vou aproveitar e vou dando uma contornada.
Aqui é uma área que vai ficar mais escura, porque tá por trás, mas ainda assim eu dou uma pincelada com esse pedaço aqui, eu vou deixar bem escurinho. Aqui embaixo do arranjinho. Enfim, o ocre vai ficar bem pouco, vai ficar na área do meio, do central. Eu vou lavar o meu pincel e agora com o sépia, que eu vou deixar também aqui no pratinho, eu vou pegar um pouquinho menos e eu vou fazer o mesmo trajeto do jatobá, só que com menos tinta no pincel. Um pouquinho mais delicado. Olha, não precisa nem fazer a linha toda. Some com esse sépia aqui, some com esse sépia aqui. Esse canto aqui eu vou deixar escuro, porque ela tá com o cabelo preso. Aqui, esse cantinho atrás da cabeça do bebê também eu vou deixar bem escuro. Atrás da orelha dela. Eu vou subindo com esse sépia, assim, ó, acompanhando ainda aquele risco que a gente tinha, que ainda dá pra ver ali. Ó, vai ficar assim meio manchadinho. Eu vou iluminar um pouquinho. Peguei aqui um salmão bebê. Só no centro. Onde tem o ocre. Uma pinceladinha assim, ó. Pra lá, pra cá. E um pouquinho aqui também. Vou até sujar com o ocre. Aqui essa parte, pra ficar um pouquinho mais claro. Pronto, o cabelo dela. Vou usar o pincel zero e às vezes você também precisa para arrumar aqui, ó, detalhes. A orelha dela. Aqui embaixo eu cobri um pouquinho com sépia, então eu vou pôr o salmão bebê novamente. Pronto. Se você deixou algum probleminha assim também, agora é a hora de resolver. O cabelinho dele, eu vou colocar de base o salmão bebê, também diluído com um pouquinho de água. Você viu que eu nem tô lavando o pincel entre essas cores. Só quando usa o sépia é que você precisa lavar. Porque a cor é muito escura. Aqui eu vou preencher praticamente todo o cabelinho dele. Só a beiradinha mesmo, que eu não vou colocar o salmão bebê. Eu vou usar o ocre para fazer um sombreado toda a volta. E com o ocre eu vou entrando, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazendo um sombreado. Eu não coloco só a linha, eu disfarço, eu dou uma esfumaçada. Aqui onde tem essa linha, deixa assim, ó, uma mancha maior. O topetinho dele pode ficar bem cheinho de ocre. E aqui venho sumindo, porque essa parte do centro aqui da cabeça, eu quero deixar mais clarinho. E agora a segunda etapa, com o sépia. Eu vou dar pinceladinhas, manchinhas, que vão subindo para cima desse ocre. Essas pinceladinhas de sépia, elas não vão cobrir totalmente o ocre. Você viu que aqui em cima, mesmo tendo o sépia, ainda vai ficar mais claro do que o cabelo dela, que também é sépia. Aqui, ó, nesse cantinho, o cabelo tá por cima da mãozinha, mas tá por baixo da manguinha. Então, preste atenção nesse detalhe.
Já vou aproveitar, vou dar uma pinceladinha do sépia ali no olho e aqui, ó, dentro da orelha dele. Vou deixar um pouquinho mais escurinho. Agora eu vou preencher aqui, ó, a camisa dela de salmão bebê. Vou preencher inteirinho. Vou trabalhar agora todo um esfumaçado com sépia. Olha, aqui, ó, embaixo do queixo dela. Tome bastante cuidado aqui para não deformar o rosto dela, tá? Faça bem devagarinho, seguindo bem certinho o risco. Aqui já venho sumindo. Toda essa área aqui, ó, que tá atrás do bebê. Aqui vamos esfumaçar um pouco. Aqui também. E agora eu vou passar o pincel assim, ó, bem em cima do risco. Posso até dar uma esfumaçada. Não faça isso com pincel zero. Aqui, ó, tem uma dobrinha, então fica mais escuro lá dentro. Essa parte aqui também, passe o pincel bem em cima da linha. Aqui você tem que esfumaçar pra dentro, porque o braço, a manga tá por cima dessa partezinha aqui. Aqui, ó, todo o contorno também, vou passar e vou dar uma esfumaçada. Limpando o pincel pra cima. E todo o contorno de cá, inclusive aqui embaixo da manguinha. Porque aqui a gente tem que esfumaçar também. Aqui tem que ficar clarinho. Todo o contorno. Vai sumindo, pode até ficar meio manchadinho, não tem problema. E agora eu vou iluminar isso daqui com branco. O branco vai sempre nas áreas contrárias. Por exemplo, aqui, ó, bem no meio, em cima do salmão. Eu não chego a cobrir o salmão. Aqui, essa área tá por cima, então ali tem que ficar mais clarinho. Essa bordinha aqui, ó, eu vou caprichar no branco. Deixar bem o contorninho. Aqui tem um pouquinho, aqui um pouquinho, e vou limpar o pincel aqui nessa região. Nessa blusa, eu vou fazer com o pincel zero, para ficar bem miudinho. Eu vou fazer uma série de pintinhas. Mesmo em cima do branco, coloque. Sempre que você pegar o branco no pincel, nunca vá numa área assim, ó, muito escura. Comece sempre pela área mais clara. Aí vai gastando a tinta. Aí depois, quando tiver menos, você vem na área escura. Porque aqui, as pintinhas também, elas devem ficar um pouquinho mais escuras. Então, ó, começo sempre pela área mais clara. Vou limpando o pincel, aí vou chegando nas áreas escuras. Pronto, tudo pintadinho. Agora eu vou preencher a roupinha do bebê com verde soft. Se você não tem verde soft, ponha uma pinceladinha de verde grama no branco, que você vai ter o verde soft. Vou preencher aqui a roupinha dele. Eu vou usar um pouquinho de sépia também, para fazer aqui, ó, dobrinha, 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 considerando que a dobrinha tá assim, então a sombra tem que vir aqui, ó, por trás. Dou uma esfumaçadinha bem de leve. Essa parte aqui, ó, que tá por trás da mão,
tem que pôr uma sombra, tem que dar uma esfumaçadinha. Aqui a gente tem uma divisão. Aqui também um pouquinho. Essa luz tá variando muito aqui. É minha luz natural. Então, às vezes fica escuro, às vezes fica claro. Essa partezinha aqui, ó, do braço, eu posso colocar também um pouquinho de sombra. Mas daí você não vai entrar muito, é só mesmo para ficar em cima da divisão ali, em cima do risco. Ó, vai ficar um bracinho mais gordinho, redondinho. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Aqui, nesse gordinho, aqui nessa área de luz, a gente põe um pouquinho do branco, puxa para baixo. Essa área aqui, ó, a gente pode passar também, que tá por cima do cabelo ali. Essa aqui, tá vendo que ficou o risco ainda? Porque eu não cheguei com a sombra, porque ali tá por cima da carinha dele, da orelha dele. Aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Você viu que são manchinhas. É pouca tinta. Pronto, a roupa dele. Agora eu vou preencher aqui embaixo a manta. Eu vou preencher de branco. Olha, preenchi de branco. Reparou que eu já experimentei a cor aqui no arranjinho? Eu vou colocar azul hortênsia em cima desse branco. A gente tem aqui umas linhas. E essas linhas são as dobras do tecido. Veja onde coloquei o azul. Vou sujar aqui meu pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa rose. E vou fazer nos intervalos. Então, essa manta, ela vai ficar meio rosa e meio azul. Nem cheguei aqui, porque aqui a gente vai ter o arranjinho. Então, não preciso me preocupar com o acabamento ali. Ó, um pouquinho de rosa, um pouquinho do azul. E para finalizar, sem lavar mesmo o pincel, eu vou escurecer um pouquinho aqui com sépia. Embaixo da mão dela aqui, ó. Você viu que o sépia é muito pouco? Praticamente nada no pincel. Isso, a manta acho que ficou legal. Agora nós vamos pro arranjinho. Aqui de baixo. Viu que eu já comecei ali? E eu trabalhei assim. Pincel número 4 com cerda. Amarelo bebê. Eu vou colocar o amarelo bebê por toda a volta do arranjinho. Olha como que eu tô pegando a tinta. Começo sempre aqui pertinho e vou crescendo, trabalhando assim com o pincel. Você não pode deixar reto, quadrado. As pontes aqui mais carregado e aqui pra fora um pouquinho menos de tinta, mas faça assim uns raminhos. Já vou fazer aqui, vou pôr um pouquinho também. Já vou fazer toda essa área. Terminei o amarelinho, eu vou fazer com azul hortênsia. Só que agora eu vou fazer só onde tem esses arabescos. Eu vou deixar o espaço amarelinho aparecendo assim. Terminado o azul, eu vou colocar o verde grama. E agora, um pouquinho menor e só o batidinho, só no espaço onde tem o azul também. Posso até fechar assim, ó. Mas eu não vou desaparecer com o azul.
Você viu como é fácil e é só manchinhas? Se você tem um pouquinho de dificuldade, treine no papel. Esses arabescos a gente faz com pincel 0 e com sépia. Agora é importante que eles fiquem bem fininhos. E você pode até inventar um pouquinho mais além desses que eu risquei. Depois eu completo esse. Agora eu vou fazer a última parte dessas florzinhas com o sépia. E agora é só no cantinho. Ó, um pouquinho de cada lado. Aqui merece ficar bem escurinho. Aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Para finalizar o acabamento aqui, eu vou colocar, ó, pontinhos. Agora eu tô simulando florzinha, mas esses pontinhos eu vou colocar só nas áreas bem escuras. Tô usando o lilás. Você pode misturar violeta com branco, que você vai ter lilás. E em cima desses pontinhos de lilás, vou colocar um pouquinho de pontinho branco. Ele simula florzinha. É bom esperar secar um pouquinho o lilás, tá? Porque o meu aqui tá sumindo. Gosto de colocar ainda, aí tenta acertar os brancos. Menos, mas tem que pôr um pouquinho de pontinho amarelo em cima dos branquinhos. A rosinha, quero trabalhar com rosa rose. Eu vou preencher as 3. Tá, vou usar um pouquinho do amarelo ouro aqui, ó, no miolo. E agora um pouquinho do vermelho profundo. Eu só vou marcar ali dentro do miolo, na parte mais profunda. E vou usar um pouquinho dele aqui para separar uma rosinha da outra. Essa tá por cima, então ela fica inteira. Essas daqui vão perder um pedacinho aqui. E agora a gente usa o branco para fazer as pétalas. Olha, esta aqui, ela tá virada para cá. Então eu começo aqui, ó, nessa parte. Aí eu vou dando pinceladinhas. Tá vendo? Pra direita. E agora pra esquerda, aqui, ó. Você pode até trabalhar com manchinhas, aqui também vai ficar bonito. Aqui eu tenho o miolo, então bem no meio dou uma pincelada. Pro lado uma, pro outro lado outra. E aqui no meio dou mais uma pincelada. Essa aqui, a mesma coisa. Ó, trabalho pra esquerda. Depois eu trabalho pra direita, dando pinceladinha. Uma no meio, do lado e mais uma central. Essa daqui ela tá olhando pra lá. Então assim, ó, uma pinceladinha aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui eu tenho que deixar bem branquinho, ó, pra poder separar dessas de baixo. Se você quiser, pode trabalhar essa rosinha bem bonitinha, bem certinha. Eu tô trabalhando só com pinceladas, para facilitar o trabalho. Para finalizar esse ranginho, 2, 3 pontinhos de sépia aqui, ó, bem no miolo. Tá? O ranginho tá pronto. Eu vou finalizar esses daqui. Olha só como ficaram aqui os arranjinhos. Bem simplesinha essa rosinha para você fazer.
E agora nós vamos fazer o arranjo do cabelo dela. Aqui nós temos algumas folhinhas, ó, 3 folhinhas, 2, mais uma ali. Eu vou fazer assim, eu vou usar verde grama e vou usar um pouquinho do amarelo ocre na ponta. Vai ficar manchadinho. Você pode fazer a folhinha normal se você quiser, tá? Eu quero fazer assim bem manchadinho. Você pode fazer até o batidinho que a gente fez aqui embaixo. Vai acompanhar e vai ficar bonito também. Olha, eu coloquei todo verdinho. Agora eu vou manchar com o ocre a pontinha. Agora eu vou usar branco, rosa rose, salmão bebê e vermelho profundo. Nessa sequência, eu vou pegar o rosa e vou colocar... Tá vendo aqui? A gente tem 3 pedaços de flor. Deixei um pedacinho. Deixei um pedacinho, deixei um pedacinho. Eu vou completar esses pedacinhos assim, ó, com manchinhas com o salmão bebê. Aqui atrás também eu tenho uma metade, assim, uma flor que tá lá por trás. Manchinha de salmão bebê. Vou pegar esse pouquinho de rosa, vou colocar ali e vou colocar aqui. Fiz 2 botões. Mais um aqui e mais um aqui. Ó, só uma apertadinha de pincel. Agora eu vou preencher essas 2 florzinhas inteiras. Não, vou fazer aquela primeiro, né? Vou usar uma isca de vermelho profundo ali, ó. E outro pouquinho aqui embaixo, porque ela tá por trás dessa. Eu vou usar, nesta aqui, eu vou usar o branco, bem pouquinho. E eu vou apertando o pincel. Ó, apertando. É pra fazer manchinha. Não é para desenhar uma rosa. Esta aqui eu faço da mesma forma. Uma mancha preenchida. Um pouquinho do vermelho profundo aqui. Nem vou colocar vermelho profundo embaixo. E agora o branco. Você viu que aqui parece que ela é comprida, mas não é. Ela tá aqui, ó. Manchinhas de branco, manchinhas de branco, borda, mais 2 manchinhas aqui no meio. Aqui passou em cima, vou pôr um pouquinho mais do rosa e vou fazer uma manchinha de branco. Pronto. Aí está o arranjinho da cabeça. Não vou fazer mais nada, eu trabalhei mesmo com manchinhas. Agora, olha, essa parte tá bem sequinha. Eu vou pegar uma pincel, eu tô usando um pincel número 10, grandão. Vou pegar uma pincelada de água. Vou pegar uma pinceladinha do lilás. Você pode misturar roxo com branco, ou você pode pôr uma outra cor, um similar. Rosa ciclame, por exemplo. Vai ficar lindo aqui. Eu vou fazer um pouquinho de sombra. Olha, eu comecei no cantinho, porque eu não quero cobrir aqui, ó, esse amarelinho. Aí, eu vou com bem pouquinha tinta, sumindo. Nem cheguei aqui. Pouquíssima tinta no pincel. E como tá úmido, ó, eu pego a tinta aqui, onde tem o excesso, eu tiro aqui, ó, deixo quase limpo. Aí, é só ir trabalhando com as cerdas bem de leve. Como essa tinta tá umedecida, ela vai permitir você fazer um acabamento aqui perfeito. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Começando aqui, ó, pertinho do braço dela. Crescendo pra fora. Mas eu não vou passar desse galinho também. E não vou cobrir esse amarelinho aqui, ó.
Tem que ir sumindo esse lilás. Tá vendo? Olha só que delicado que fica. Aqui também, nem vou chegar lá em cima no cabelo, vou sumir por aqui. Então, terminamos o trabalho. Eu gostei. Eu acho que uma mãe adoraria ganhar um pano desse. Trabalho finalizado. Espero que tenham gostado. Ainda dá tempo de fazer. Quero aproveitar para desejar a todas vocês, mamães, um dia maravilhoso. Com todo amor e carinho para vocês.